Pessoal, o curso de Geografia por si só, ele é um curso muito amplo. O que significa isso, gente? É bem simples. A geografia é o estudo do espaço geográfico. O que seria esse espaço geográfico, gente? É o espaço, é óbvio, né? Formado pela natureza, pelos aspectos naturais, mas também pelas mudanças que o ser humano causa, pelas transformações artificiais que o ser humano dá. Afinal, alguém aqui ainda imagina que a paisagem do lugar em que a gente vive é a mesma de 500 anos atrás? É claro que não, né? Você pode morar na roça que for, mas ainda assim não é igual a 100 anos atrás, igual a 50 anos atrás. O fato é que nos últimos anos a velocidade de mudança do espaço tem sido uma crescente. E esse é o objetivo da nossa análise de hoje. Geralmente eu até gosto de começar as discussões com geografia da população, né? Trabalhar pirâmide etária, trabalhar, por exemplo, teorias demográficas. Mas eu acho que pelo contexto atual e também pela situação que a gente está, é interessante começar por geografia agrária, né? Se a gente parar para pensar, eu acho que poucos temas hoje são mais discutidos que o preço dos alimentos no Brasil, não é mesmo? Eu acho que, assim, não sei se algum de vocês é muito rico. Eu já dei aula para alunos que tinham realmente uma condição financeira muito boa. Mas se não for esse o caso, eu imagino que está todo mundo pensando por que o preço dos alimentos está subindo tanto, não é? Então, tudo isso está dentro do contexto dos estudos da geografia agrária. Por isso que eu separo essa discussão em dois eixos. O primeiro eixo é a geografia agrária no mundo. Como que o mundo inteiro, como que a humanidade desenvolve a agricultura? Como que é a agricultura no Japão? Como que é a agricultura nos Estados Unidos? Como que é a agricultura na Europa? E como que é a agricultura principalmente na Ásia? Países como a China, que tem 1 bilhão e quase 300 milhões de habitantes. Países como a Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como que esses povos alimentam? Como que esses povos conseguem sobreviver? Como que a agricultura atende às necessidades desses povos? Se a gente parar para pensar, o Brasil tem uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes, 206 milhões de habitantes, segundo algumas estimativas. E pensa, isso é uma população 5, 6 vezes menor que a população chinesa. Como que a gente trabalha a agricultura no Brasil? Então essa é a segunda parte da nossa aula, ok? Essa primeira parte, vocês vão encontrar ela também em vídeo lá no canal do Super Concurso, já que eu trabalhei esse tema na semana passada em Santa Cruz. Então vocês têm o acesso a esse vídeo lá. Eu vou pegar apenas algumas dessas partes, ok? Porque o meu objetivo hoje é focar mesmo na questão agrária do Brasil, ok? Permitam-me trocar de roupa, só um minuto, nesse caso de máscara, é óbvio. Quem estava prestando atenção tomou susto, quem não estava prestando atenção, ó, tomou susto. Agora sim, uma máscara um pouco mais tranquila de eu poder falar, que não fica me incomodando. O fato é que, pensa comigo, a humanidade ela não surge agora, ela não surge no ano passado nesse planeta. A humanidade ela surge ao longo de um bom período. E o ser humano, ele já não chega aqui, já tem cidades prontas, os apartamentos prontos, todo mundo só chegou, fez o financiamento, começou a morar? Não. O ser humano, ele surge como um nômade. Vocês sabem o que é um nômade? O nômade é aquela pessoa que não tem casa fixa. É aqueles grupos, aqueles povos que vivem em constante deslocamento. Não é que nem aquele seu parente que vive de aluguel e todo ano está se mudando. É diferente. É mais você pensar em povos que literalmente não têm uma casa fixa. Os primeiros indígenas, por exemplo, como que as primeiras civilizações indígenas viviam? Eles iam para uma área, se alimentavam dos recursos daquela área, como alimentos, frutas, peixes, caçavam. E depois de um tempo, o que eles faziam? Pô, a gente já saturou muito esse lugar. A gente já comeu muitas das espécies, a gente já usou muito do solo. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos para outro lugar. E aí os indígenas se deslocavam para outro lugar e faziam a mesma coisa. Pescavam, caçavam, se alimentavam, sobreviviam
e depois de um tempo mudavam de lugar. Como que o ser humano resolveu que a ideia de ser nômade não era muito viável? Primeiro, não sei aqui qual é a situação de cada um, mas acho que todo mundo, assim como eu, odeia mudança, né? Você tem que fazer um deslocamento, é sempre muito complicado. E o ser humano, ele conseguiu desenvolver duas habilidades que foram fundamentais para a humanidade: deixar de ser nômade e se tornar sedentário. Primeiro, sem dúvida alguma, indiscutivelmente, a agricultura. Quando o ser humano descobre que ele pode plantar o seu próprio alimento, que ele não precisa mais ficar se deslocando para achar comida, isso é revolucionário. Agora eu consigo separar essa terra vai ser minha, e eu consigo plantar o que eu quiser para minha alimentação. E a segunda parte, né, desse conhecimento é a pecuária, que é o quê? Você criar animal. Seja você criar um animal para usar da sua carne, para usar o leite, o ovo, a pele. A grande verdade é que esses dois conhecimentos, a agricultura e a pecuária, eles são fundamentais para que a gente tenha o padrão de vida que a gente tem hoje. Afinal, quando você vai lá no mercado e compra a sua bandeja de coxa de frango, elas não brotaram ali do nada, não é? Ninguém deu um estalar de dedos, achou um gênio da lâmpada e pediu um frango assado e ele veio pronto. Não. Existe algum lugar em que esse animal ele é criado, aonde esse animal vai passar a sua vida, mesmo que ela seja muito curta, e desse lugar esse animal vai ser deslocado até o supermercado, até a sua residência, até o lugar onde você faz as suas compras. E geralmente esse lugar é invisibilizado. Quais são as pessoas que pensam, de onde saiu esse bife aqui que eu comi? Tá tranquilão, né? Tá frito, tá bom, tá temperado, tá valendo. Ninguém costuma pensar muito sobre da onde vêm os alimentos que a gente consome. E essa é uma discussão muito interessante, né? Muitas pessoas têm dúvidas, dificuldades. Aonde que é plantado? Onde que é produzido a alimentação no Brasil, por exemplo? Mas calma, que essas são dúvidas que a gente vai tirando aos poucos, beleza? Então, o que eu preciso que você entenda agora? Se você parar para pensar, né, eu sempre gosto de fazer essa piada. A geografia e a história são duas ciências, né, que uma usa muito o recurso da outra. Eu brinco com o Daniel, que é o professor de história, vocês devem ter tido aula com ele ontem, que ele às vezes numa aula fala só de Vargas. Ele em uma aula destrincha Vargas todo, um período de 50 anos, sei lá. Hoje, a gente está começando no início da humanidade e a gente vai chegar até os tempos atuais. A gente vai viajar aí 2000 anos no tempo, quase que de volta para o presente, nesse caso. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o X da questão, o ponto de partida dos estudos de vocês, tem que ser aqui, o século XX. Por quê? Porque se você parar para pensar, cara, na história da humanidade, o campo sempre foi mais importante que a cidade. Essa ideia de que a cidade é mais importante que o campo, ela é recente. Ao longo da história da humanidade, era o contrário. E por quê? Por que o ser humano ele cria a cidade? De onde saiu a ideia da humanidade? Eu vou começar a criar aqui uns blocos de concreto, vou fazer aqui uns apartamentos, vou meter uma laje, JBL ligada, gelim, churrascão. De onde que sai essa ideia? Primeiro, você tem que voltar ao passado, ok? Então agora, essa sala de aula vai virar uma propriedade agrícola. Sim, uma fazenda. E cada uma dessas carteiras em que vocês estão sentados representa 1 hectare de terra. Então, cada um de vocês tem 1 hectare de terra para plantar. E nós, como estamos na mesma terra, temos o mesmo solo, vamos plantar o mesmo produto. Então, essa sala será uma monocultura. Professor, uma monocultura? O que seria uma monocultura? Uma monocultura é quando você planta uma única espécie.
Então você tem, por exemplo, essa sala de aula inteira, onde cada carteira representa 1 hectare de terra, e todo mundo vai plantar milho. A gente vai viver de milho. No café da manhã, bolo de milho. No almoço, milho cozido. No café da tarde, sei lá, faz um cuscuz, faz uma farinha de milho, não sei. A gente era muito criativo, vivia de milho. E chegou um tempo em que a nossa produção, a gente vai pegando costume, não é mesmo? O primeiro plantio não é muito bom, a gente ainda não tem uma experiência muito boa, mas no segundo plantio já dá uma melhorada, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto, e no sétimo, e no oitavo, enfim. O fato é que a humanidade começou a ficar boa nisso. Pô, plantar, depois que eu pego o jeito, tá tranquilo, tá favorável. E aí surge a primeira variável, o excedente de produção. Como assim? Aqui eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alunos. Então vamos supor que cada um de vocês, por mês, consuma 10 quilos de milho. Bem pouco, para o cálculo não ficar difícil não, tá? Então, em um mês, a gente consome milho pra caramba. Chegando no segundo mês, a nossa produtividade aumentou muito. E a gente conseguiu produzir 100 quilos a mais do que a gente precisava. A gente comeu milho, fez pipoca doce, fez tudo que tinha que fazer com milho, e ainda tinha uma tonelada de milho. E a gente estava pensando, pô, e aí, o que a gente vai fazer com esse milho? E aí, o que a gente pensou? Olha, eu tenho uma grande quantidade de pessoas trabalhando na minha propriedade agrícola aqui. Então eu vou pegar metade dessas pessoas e agora vocês não mais têm que plantar. Vocês não mais precisam acordar às 4 da manhã para fazer o início do plantio. Vocês não mais têm que colher. Agora todo mundo dessas duas fileiras aqui, ó, tem uma função. Pegar esse milho que a gente já plantou e trocar. Vender por carne, por leite, por arroz, por feijão. Só que pensa, parece, pô, a gente se deu bem, né? Não vamos mais ter que plantar. Pô, maneirão, tirei onda. Pô, a vida no campo, um massacre, acordo 4 da manhã, tenho que ficar, pô, plantando, colhendo, mexendo na terra, fico com a unha feia, fico com a mão machucada. Pô, agora eu só vou ter que vender? Pô, me dei benzaço. Mas, nessa época não tinha automóvel, não tinha caminhão. Então imagine que missão. Todos eles tendo que carregar um montão de milho pelas costas para conseguir outras mercadorias. Massacre, né? É aí que surge um espaço. O espaço da cidade. Para que vocês vão se deslocar para fazer as trocas de mercadoria se vocês podem ter um espaço só para isso? Então esse é o contexto da cidade. A cidade se desenvolve principalmente pelo excedente da produção no campo. Então quem mandava na cidade era o campo que preparava comida, era o campo que plantava. A cidade era o fim da cadeia produtiva. Eu planto aqui, a minha riqueza está aqui, e a cidade tem um objetivo, tem um propósito: ajudar o campo. E aí eu pergunto, cara, como que a gente hoje vê a cidade predominante em relação ao campo? Bem simples. E é aqui que entra o primeiro tópico da aula de hoje. O intenso processo de urbanização, pessoal, principalmente do século XX, isso no mundo todo, transforma a vida no campo. Ok? Vamos voltar um pouquinho agora para o século XVIII, a indústria. A indústria, ela surge na Inglaterra, lá no século XVIII. As primeiras máquinas movidas a queima de carvão, movidas a vapor. E aí, você tem o quê? A indústria. A indústria, meus queridos alunos, ela só se desenvolve na cidade. E a indústria traz uma coisa que é marcante. A indústria produz novas tecnologias.
Agora, graças à indústria, eu tenho tratores, eu tenho maquinário de ponta, eu tenho fertilizante melhor que tem. Então agora, eu preciso ter esse monte de gente trabalhando no campo? Não. Eu preciso de um montão de mão de obra o ano todo trabalhando para mim na fazenda? Não. Eu posso ter 2, 3 tratores, eles vão arar a terra, se precisar eles vão plantar, o único trabalho que vai dar é colher. Então, gente, a indústria, a modernização da agricultura, em conjunto com a industrialização das cidades, levou ao êxodo rural. O que significa isso? As ofertas de trabalho no campo iam diminuindo e as ofertas de trabalho nas indústrias que ficam nas cidades iam aumentando. Então, a cidade começou a ter demandas maiores do que o campo. Olha, meu filho, por que você vai trabalhar aqui na fazenda se, olha, lá no campo eu estou com trabalho sobrando? Se lá na indústria, desculpa, eu estou com trabalho sobrando. E isso não foi só no Brasil, não. Isso foi no mundo todo. Estados Unidos aconteceu um fenômeno muito semelhante. No próprio Japão aconteceu um fenômeno muito semelhante. No Reino Unido também acontece um fenômeno muito próximo disso. E no Brasil, isso é fato, é indiscutível, né? O que são os nordestinos que vieram para o Sudeste? Eles vieram em busca de trabalho na cidade. Muitos saíram do campo lá no Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Amapá, Amazonas, Roraima, Bahia, e vinham para o Sudeste, principalmente para São Paulo. Por quê? Indústria. Era lá que tinha emprego. Hoje, a gente está em outro momento. Hoje a indústria já foi um pouco superada, principalmente pelo comércio e pela prestação de serviços, né? Mas esse é um assunto que a gente vai conversar com calma, tá bom? Fiquem tranquilos. A minha ideia é que vocês tenham uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento que vai fundamentar os macetes que a gente vai ver para você não errar nenhum tipo de questão sobre esse assunto na prova. Mas só é possível você ter esse grau se você tiver uma base sólida, ok? Então até aqui a gente entendeu que as novas tecnologias mudaram a realidade no campo. Quem vivia no campo, quem vivia no campesinato, teve uma mudança muito brusca. O fato é, pessoal, que esses fatores aumentaram as populações urbanas e também deram destaque ao papel das cidades no mundo. Alguma dúvida até aqui ou está tranquilo, pessoal? Está de boa para vocês? Gente, eu peço que essa aula não fique um monólogo não, tá? Monólogo é tipo quando você vai no teatro e fica 2 horas ouvindo a mesma pessoa falar. Não, vocês podem interagir, tá bom? Mas enfim, o fato é que as tecnologias continuaram mudando. A tecnologia que a gente tem hoje em 2020 não é a mesma tecnologia dos anos 2000, que não é a mesma tecnologia dos anos 80, que não é a mesma tecnologia de 1950. E é por isso que aqui, nesse último tópico que eu escrevi, eu afirmo que campo e cidade não são espaços desconexos. E que a grande prova disso é quando você estuda as urbanidades no rural e as ruralidades no urbano. O que significa isso, pessoal? Esse é um conceito trabalhado por um professor lá da PUC. É um dos professores referência nessa área de geografia agrária. E esse é um conceito que eu acho muito interessante. Por quê? 50 anos atrás, cara, eu acho que era impossível você imaginar TV a cabo numa fazenda, no campo. Não existia. Tipo, a ideia de você ter TV 50 anos atrás no campo já era tipo, caramba, muito louco. A ideia de você ter luz elétrica em algumas áreas do campo já era tipo, coisa de louco. Tem até filmes mais antigos que retratam isso, né? Tem até um filme, eu lembro que eu vi quando era criança, acho que era daqueles cantores sertanejos, Zezé de Camargo e Luciano, que mostra eles chegando no Sudeste, né? E a primeira noite deles no Sudeste, o filme mostra isso,
era ele se divertindo com a lâmpada. A luz acendia e apagava. Acendia e apagava. Então, há 50 anos atrás, cara, campo e cidade eram desconexos. Era um mundo aqui e um mundo lá. Eram espaços totalmente distantes. Hoje, isso muda. Hoje, você já tem automóveis modernos no campo para ajudar principalmente na produção. Eu já tive a oportunidade de ir aonde que se planta o alimento no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já foram. Friburgo, Teresópolis. É lá que é produzido o alimento que é consumido no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá imaginando que, sei lá, ia ser tipo Xerém, Lost, sabe? Tipo, tô aqui num outro mundo, numa outra civilização e tal. Não. Cheguei lá, você tinha internet pegando no meu celular. Você tinha antena de TV na casa do pequeno agricultor. Aquela antena da Sky boladona, não era gatonete não, meu parceiro. Era antena lá da Sky. E eu fiquei de cara, fiquei tipo, era porque eu tava na faculdade, 2013, eu fiquei tipo, mano, antes o campo era lá e a cidade era lá. É tipo eu querendo sair de casa para vir para Saracuruna, uma viagem infinita numa realidade diferente. Mas não. Hoje nós temos as urbanidades no rural. A internet era algo que você encontrava na cidade, no urbano. Hoje você consegue. Tudo bem, não vai ser aquela internet boa para você jogar CS online. Você vai ter lag, você vai ficar com raiva, você vai perder. Mas você tem. Você tem urbanidades no rural. A antena de TV era algo presente só nos espaços urbanos. E hoje você tem nos espaços rurais. Então nós temos as urbanidades no rural. E o contrário também tem. Também temos as ruralidades no urbano. Como assim ruralidades no urbano? Como eu já falei para vocês, eu sou formado em Geografia na UERJ. E a UERJ aqui em Duque de Caxias, não sei se vocês sabem, tem uma UERJ aqui na Vila São Luís. E ela tem curso de Matemática, Pedagogia e Geografia, né? Então eu fui um cara muito privilegiado. Por quê? Porque eu já morava em Duque de Caxias e tinha o curso que eu queria em Duque de Caxias. E aí, né, eu não sei se vocês sabem, mas essa UERJ é um CIEP, é um brisolão. E atrás do brisolão sempre tem um quintal, né? Tem tipo um espaço ali meio vazio e tal, com grama. Em alguns vocês têm quiosques e tal, esse tipo de coisa, né? E a gente começou a pensar, pô, cara, a gente tá aqui o dia todo sem fazer nada. Vamos plantar? Vamos plantar aqui? E foi o que a gente fez. Hoje, se vocês forem lá na UERJ, tem pau-brasil que a gente plantou. Eu posso dizer que eu ajudei a plantar uma espécie de pau-brasil, uma espécie em extinção hoje, praticamente no Brasil. Assim como muitas pessoas na cidade hoje têm horta em casa, tem aquela plantinha, pode ser pouco, eu tenho aqui alguns pezinhos aqui para dar algumas frutas, ou então eu tenho uma hortinha aqui caseira em casa. Tem gente hoje que faz horta em apartamento, aquelas hortas em espaço fechado, com estufa e tudo se precisar. Isso é algo urbano? Isso é algo da cidade? Há 40 anos atrás, inimaginável. O lugar de plantar é no campo. Hoje, eu acredito que se eu procurar, eu acho um de vocês que tem um parente que tem um hortinho em casa. Eu acho que eu encontro. Pela grande quantidade de alunos que eu tenho aqui, eu imagino que tem uma vovó lá que tem uns temperinhos, ou então um tio que tem uma alface. Isso é uma ruralidade no urbano. Então a ideia de que campo está lá, cidade está lá, é uma ideia arcaica. A grande verdade é que hoje nós temos as nossas urbanidades no rural e as nossas ruralidades no urbano. Esses são dois conceitos muito interessantes e que ajudam você a perder um pouco do preconceito que a cidade tem com o campo. A ideia de que o campo é inferior à cidade é uma ideia muito recente. Até 1950 era impossível essa ideia, no mundo todo.
a maior parte da população vivia no campo. É só a partir dos anos 2000 que a cidade vai ter uma população maior que o campo. Enfim, essa é a base, ok? Então agora a gente pode ir aprofundando um pouquinho mais no conteúdo, beleza? Então beleza.